Olá, irmãos, tudo bem? Então, continuando lá com o livro de Mateus, Pedro nega Jesus no 26:69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Ele também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras que que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Eu tenho uma parte aí que fala assim, ó. E tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então, quem está fazendo a reforma íntima, quem está fazendo as coisas, né, de Deus, que quer mudar, você mesmo onde você estiver, você vai ser diferente, né? Porque você não vai se misturar com as pessoas que fazem o mal. Vai ficar no Zap Zap passando imagens, ficando vendo imagens aí de sexo, dessas coisas, né? Essas coisas que puxam para baixo, tirando o sarro das pessoas, fazendo coisas erradas. Então você mesmo já vai ser diferente. E aí eles viam que ele era diferente no modo dele falar. E já falavam que ele era também de Jesus, né? E Pedro negou a Jesus 3 vezes e o galo cantou. Aqui não tem muito o que falar, né, irmãos? O que aconteceu mesmo. O suicídio de Judas. E chegando na amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando o levaram e entregaram ao pres, presidente Pôncio Pilatos. Está escrito aqui presidente, mas presidente Pôncio Pilatos. Então, depois que eles tinham feito o que eu falei para vocês nos outros vídeos, né? Que quando eles pegaram os soldados dos sacerdotes lá, que tinham arrancaram os dentes, fizeram ele andar em brasa, bateram bastante na primeira noite que ele ficou preso, né? Então daí na segunda noite ou na terceira, ou quando eles ficaram judiando Jesus, eles pegaram e levaram para o presidente chamado Pôncio Pilatos, para ver o que ele ia fazer. Mas aí já estava bastante machucado, né? Jesus já estava bastante machucado. Ah, como é que você sabe disso? Não está escrito em livro nenhum. Realmente não está. Foi uma canalização de um irmão da Casa Plataforma de Oração que teve com Jesus. Daí ele falou disso, que Jesus passou por tudo isso antes de ser entregue para ser julgado. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento. As 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Peguei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram que nos importa, isso é contigo. Então ele se arrependeu, falou que queria devolver as moedas, mas isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Isso também aconteceu. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com ela o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue.
Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo de oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então isso aconteceu mesmo, pelo menos o enforcamento de Judas, né? Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E disse-lhe Jesus, né? Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Jesus ficou quieto porque ele tinha que passar. Também não adiantava falar nada, né? Tudo que ele falasse, ele ia apanhar mais ainda. E já estava tudo machucado, sem dente, não conseguia nem falar direito. Já deixaram pronto ele para ele não falar muito, né? Já deixaram ele tão bom de coração que eles tinham, que já deixaram ele pronto para não falar muito, né? Arrancaram os dentes, fizeram um monte de coisa, as unhas e fizeram um monte de coisa. Também tem um vídeo no canal falando sobre isso. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos soltais, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão de ser justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse. Dizem até que aqueles que estavam falando no nome de Jesus, batiam, né, para eles tiraram eles dali, ficaram só aqueles que queriam mesmo. E realmente sofreram depois, né? No umbral, muitos anos, né? E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vos que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Considerai, mas foi pro umbral e ficou muito tempo lá também, né? E diz algum mundo espiritual que todo esse pessoal, toda essa turba de gente está encarnado hoje e estão principalmente no meio espiritual, né? Nas igrejas, nos centros espíritas, nas igrejas evangélicas, tendo a última chance, né? Respondendo todo o povo disse: O sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E aí caiu tudo, né? Caiu realmente. O que eles fizeram, que tiveram que pagar isso daí lá no umbral. E também estou encarnado hoje também. Então soltou, porque agora é a última, né? Estamos no final desse ciclo, né? Final. Então é a última chance. Quem não conseguir provar que melhorou, vai ser transmigrado, ou o planeta chupão vai pegar, né? Ou vai pro umbral. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus. Pensa, Jesus já tinha sofrido tanto, daí eles mandaram ainda açoitar, né? Pilatos mandou açoitar. Porque eles fizeram coisas como arrancar as unhas, né? Que não dava muita demonstração. Arrancaram os dentes, não dava muita demonstração. E queimaram a sola dos pés, passando em fogo, né? Embrasido, né? Que Jesus quase não conseguia andar. Depois passaram para Pilatos e Pilatos mandou açoitar, né? Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente
Conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Eles bateram tanto em Jesus, que aquele chicotada que foi dado tanto em Jesus, que aquela capa, ela grudou em Jesus quando ele estava sendo crucificado. Que na hora da crucificação eles arrancaram a capa e sangrou tudo mais, ainda arrebentou todas de novo aquelas feridas, né? E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Essa tecendo uma coroa de espinhos, uma canalização com Jesus, foi perguntado para ele sobre as coroas de espinho. Ele falou numa canalização que, né, não sei, como diz, eu não sou médium, não sou nada, né? Se eu tenho alguma mediunidade, está tão escondida que nem eu sei. Eu não sou médium, não sou nada. O que eu estou passando para os irmãos é o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu leio. Mas numa última canalização que eu vi com Jesus da Casa Plataforma de Oração, Jesus mesmo canalizado fala que ele não colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Que as pessoas, quando ele estava passando, tinham coroas para simbolizar que ele era o rei. Mas eles não colocaram a coroa de espinhos na cabeça. Não tem como eu provar, não tem como saber, né, irmãos? Mas eu acredito nisso. E em sua mão direita uma cana, e ajoelharam diante dele e escarneciam, dizendo: Salva o rei. Então, na teoria, vamos falar assim: eles se colocaram a coroa aí, porque eles não podiam chegar perto de Jesus, né? Eles colocaram a coroa e eles se ajoelharam perante Jesus, né? E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Dizem também ali naquela canalização que eles bateram, tem um centurião lá, um soldado romano que bateu tão forte na cabeça de Jesus que pegou o olho, que deslocou o olho dele, né? E ele não conseguia enxergar com o olho direito, ele não conseguia enxergar bem com o olho. Deslocou, né, o olho e ele não conseguia enxergar bem. Ele ficou só com o olho enxergando. E daí outro olho cheio de sangue, né? Não tinha palavra, não tinha nada. E depois de haverem escarnecidos, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes. Nesse caso, agora que vestiram as vestes dele, né? E o levaram para ser crucificado. Pensei, ó, veja bem, aqui eles colocaram que eles tiraram aquela capa escarlate e vestiram as vestes deles aqui, né? E no 31, no 27 de Mateus 31, né? Tiraram a capa e colocaram a roupa dele. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem de Cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Esse homem levou a cruz porque Jesus não conseguia mais carregar. Não era uma cruz, era só a parte de cima, porque a cruz ela é colocada, né? Era só a parte de cima. Não era uma cruz inteira, porque ninguém conseguia carregar uma cruz inteira. Pesado do jeito que era. Então só era a parte de cima e Cirineu carregou porque Jesus já não conseguia mais com ele. Já pode ser açoitado, arrancaram um pedaço dele. Aquele chicote que eles usavam, eles tinham ponta de osso na coisa, então ali onde é que ele batia, arrancava pedaço. Diz ali na canalização que ficou aparecendo um pedaço da costela de Jesus entre um pulmão. O pulmão ali deslocou aquela camada que tem em cima do pulmão, que faz o pulmão deslizar, esqueci o nome dela agora. Que também ficou aparecendo e entrava ar por ali. Por ali, e Jesus tinha dificuldade muito de respirar por causa dessa chicotada que foi dado, que arrancava pedaço de carne, nacos de carne, que eles chamam de pedaço de carne. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis. Tudo para judiar dele, né? E havendo o crucificado, repartiram. Aqui está dizendo que é a crucificação. Mas também tem a parte que quando eles chegaram lá, eles arrancaram a túnica de Jesus. E daí como o sangue estava coalhado, né? E ele não conseguia enxergar direito porque o sangue cobriu o olho esquerdo, que ele estava enxergando bem. Pois eles foram tão sacana, esse soldado, que eles jogaram um balde de água no olho para ele ver. Aí viraram a cabeça de Jesus para ele ver onde é que o prego estava entrando. E o prego entrou nessa parte aqui da mão. Deixa eu mostrar aqui, nessa parte, antes do punho, né? Nessa parte da mão aqui. E o nervo contraiu. Quando bateu, o nervo contraiu assim, sabe? Fechou assim, contraiu.
E eles viraram de novo, então eles queriam, pra judiar mesmo, pra judiar mesmo, né? Pra judiar mesmo. E havendo crucificado, repartiram-lhe os vestidos, lançando sorte para ver para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da cabeça puseram escrita uma inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Vocês vejam, depois não falaram mais dessa coroa de espinhos, né? Por isso que eu digo que, baseado no que foi canalizado, que foi colocado pelo homem lá. Ou foi colocado errado, né? Porque ninguém estava lá na época, daí quem começou a escrever provavelmente entenderam que a coroa de espinho foi colocada em Jesus, mas a coroa de espinho, segundo Jesus mesmo, canalizado, as pessoas que estavam lá usavam uma coroa, uma coisa para se dizer que ele era rei, para escarnecer mais ainda Jesus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, manetando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então veja bem que eles escarneceram muito bem. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Acontece muito, tem muitas vezes, né? Muitas vezes o irmão tem um dom, né, de cura, essas coisas, mas geralmente ele não consegue se curar, né? Ele não consegue se curar, ele cura os outros. Ou ele fala de alguma coisa de Deus para os outros, mas para ele mesmo ele não consegue fazer, né? Então Jesus não ia fazer para ele, né? Por mais que ele pudesse, mas ele não ia fazer para ele. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-nos agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em o rosto e os salteadores que com ele estavam crucificados. Também não começou a falar mal, né? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Que engraçado, né? Eles estavam tão perdidos que estava tudo escuro, mas eles não viam essa parte, né? Queriam realmente matar. Tava com um ódio tão grande, né? E, de, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Ali, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Não dá para dizer se isso é verdade ou não, nunca escutei nada sobre isso. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeceu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mas cada coisa também, que só por Deus mesmo, né? Escarnecinho mesmo, né? E Jesus clamava outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Esse véu do templo que rasgou, fica aquela incógnita, né, do que é esse véu do templo que rasgou, né? Se realmente aconteceu isso, né? O véu do templo se rasgou. E abriram-se os sepulcros, muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Isso aqui também não sei se é verdade, não dá para dizer se é ou se não é. E saindo dos sepulcros, depois de ressuscitado dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pelas leis universais de Deus que a gente conhece, dá para dizer que isso aqui é mentira, que foi colocado pelo homem, né? Então, vamos dizer assim, até onde eu sei, até onde eu conheço das leis de Deus, que estou estudando essas partes, porque ressuscitar dos mortos, já tá morto, tá enterrado, né? Como é que vai sair da tumba, né? Que a tumba se rachou, se partiu e ele saiu da tumba, né? Então
na minha opinião, pelo meu estudo, isso aqui não aconteceu. Isso aqui foi colocado pelo homem só para dizer a santidade de Jesus, sendo que não precisa, né? Jesus era santo. Essa parte de que saíram dos sepulcros e tal, 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 eu acho que não aconteceu, porque ele já estava morto, se tinha rompido o cordão de prata, já tinha saído, não tem como voltar. Meu mundo espiritual fala mesmo que não tem como voltar. Uma vez que rompeu o cordão de prata, você está morto, teu espírito foi destacado do corpo, não tem como você voltar. Então, baseado no que eu sei, né, no que eu estudo, isso aqui é mentira. Isso aqui não existiu, isso foi colocado pelo homem. Talvez aconteceu alguma coisa diferente, mas não ressuscitar. Talvez aqui o que eles querem dizer aqui, né? Já queriam colocar esse negócio da ressuscitação desses corpos, dessas pessoas, para dizer da ressuscitação de Jesus, sendo que Jesus não ressuscitou nem corpo, né? O corpo de Jesus apodreceu lá na carne, foi comido, né, por bicho. Não ressuscitou em carne, não ressuscitou. Porque é lei divina, não vai acontecer. É lei nessa terceira dimensão, né? Existe o livre-arbítrio e a reencarnação. Não precisa do corpo, você não precisa do corpo. Porque quantos corpos você já teve, né? Então não tem por que ressuscitar. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso daqui eu não concordo. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. Imagina, as pessoas iam sair correndo, né? As pessoas iam estar cheirando mal e tudo, né? E disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Eu não sei, não se falaram, né? E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José e mãe dos filhos de Zebedeu. Então paramos aqui, já passou 22 minutos, irmão, me perdoe, mas é que eu tinha que terminar de ler tudo. Próximo vídeo, nós podemos a sepultura de Jesus. Tá bom, irmão? Então eu não acredito que isso aconteceu, essa ressuscitação dos mortos não saíram, não aconteceu, isso não aconteceu. Acredito que foi assim, Jesus pode até ter preferido alguma coisa, deu suspiro, morreu, né? Teve esse trovão, teve alguma coisa assim nesse sentido, porque, né, tinha que ter alguma coisa nesse sentido, mas não que houve ressuscitamento desses sepulcros, dessas pessoas, não. Isso aí foi colocado pelo homem, já preparando a ressurreição de Jesus lá na frente, entendeu? Então, não foi, não, isso com certeza aí, pelos meus estudos, não aconteceu. Isso não aconteceu, tá bom? Então fique com Deus, Deus abençoe, a paz de Deus.